É noite de Natal. A igreja está lotada. As luzes brilham. O presépio está montado. E o perfume do incenso se mistura com a expectativa de celebrar o nascimento do Salvador. Famílias inteiras se aglomeram nos bancos. Alguns não pisavam ali há meses, talvez um ano inteiro. O sacerdote acaba de consagrar o pão e o vinho. Naquele instante sagrado, o maior milagre aconteceu. O que era pão se tornou, verdadeira, real e substancialmente, o corpo de Cristo. O que era vinho se tornou seu sangue preciosíssimo. Ali, sobre o altar, está presente o mesmo Jesus que nasceu em Belém, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, Deus feito carne, Deus feito pão, o Santíssimo Sacramento. E então começa a comunhão. As filas se formam. As pessoas caminham lentamente em direção ao altar. Mas no meio desse momento que deveria ser de adoração silenciosa, de recolhimento profundo, de encontro íntimo com o Senhor, ouve-se algo que não deveria estar ali. Vozes, conversas. Alguém pergunta ao vizinho onde vai passar o Réveillon. Uma criança reclama que está com sono. Dois amigos se encontram e começam a colocar a conversa em dia, bem ali. Enquanto outros estão recebendo Jesus na Eucaristia, você já viu isso? Talvez você mesmo já tenha feito isso sem maldade, sem perceber a gravidade, porque ninguém lhe ensinou que aquele é o momento mais sagrado de toda a missa, que ali, diante de nós, está o próprio Deus. Que o silêncio não é apenas uma regra, mas uma reverência necessária diante do mistério que se celebra. Hoje, especialmente pensando naqueles que nos visitam no Natal, nesta noite santa, em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vamos falar sobre os erros que cometemos durante a missa. Erros que não nascem da má fé, mas do desconhecimento. Porque se o Natal é o momento em que Deus se fez próximo de nós, nada mais justo do que aprendermos a nos aproximar dele da maneira correta. A Santa Missa é o ápice da ação pela qual Deus santifica o mundo em Cristo. É o memorial da Páscoa de Cristo, a atualização e a oferta sacramental do seu único sacrifício, como disse São João Paulo II. A Igreja vive da Eucaristia. Por isso, a Igreja sempre estabeleceu normas precisas para a celebração dos sagrados mistérios. Normas que não são caprichos humanos, mas diretrizes que garantem a dignidade do culto e a unidade da fé. O problema é que muitos católicos, especialmente aqueles que só frequentam a igreja no Natal, na Páscoa ou em ocasiões especiais, nunca tiveram uma formação litúrgica adequada. Nas catequeses, focou-se muito na doutrina e pouco na liturgia. Nos gestos corporais, nos momentos de ficar calado, nos momentos de falar, de se ajoelhar, de inclinar a cabeça. E assim, ano após ano, geração após geração, os mesmos erros se repetem. Não por rebeldia, mas por ignorância. Depois da reforma litúrgica, infelizmente também surgiram abusos e improvisações em alguns lugares. A Instrução Redemptionis Sacramentum, publicada pela Congregação para o Culto Divino, foi clara. Os abusos litúrgicos contribuem para obscurecer a reta fé e a doutrina católica sobre este admirável sacramento. Todo católico tem o direito de ver celebrada a Sagrada Liturgia sem improvisações, de acordo com as normas estabelecidas pela Santa Sé. A Igreja nos lembra que os fiéis têm direito a uma liturgia celebrada com fidelidade às normas. Mas, para defender esse direito, precisamos primeiro conhecê-lo. E se você vem à missa apenas no Natal, se faz meses ou até um ano que não participa da Eucaristia, este pode ser o momento de recomeçar, não apenas aparecendo uma vez por ano, mas aprendendo a viver este mistério com verdade e amor. Os erros mais comuns e por que devem ser evitados. Conversar durante a comunhão ou a qualquer momento da missa. Voltemos àquela cena inicial. A comunhão está acontecendo.
O corpo de Cristo está sendo distribuído aos fiéis. E no meio da igreja, vozes, risadas, conversas. Esta é uma falta séria de reverência e caridade com quem está em oração e precisa ser evitada. O templo é lugar de silêncio e recolhimento. Antes do início da celebração, é louvável observar o silêncio na igreja, na sacristia e nos lugares próximos, para que haja uma devida preparação para celebrar, devota e dignamente, os ritos sagrados. Durante a missa, especialmente durante a consagração e a comunhão, o silêncio não é apenas recomendado, é necessário. Por quê? Porque estamos diante de Deus, porque Jesus está ali, real e substancialmente presente, porque nossos irmãos estão tendo um encontro íntimo com o Senhor, e nossas conversas os distraem desse momento sagrado. Conversar com o vizinho, atender chamadas de celular, bater palmas sem motivo litúrgico ou fazer coreografias, nada disso é próprio na missa. A missa não é show, é sacrifício, é adoração. É o momento em que o céu toca a terra. Se você veio apenas para o Natal, se está na igreja depois de muito tempo longe, comece por aqui. Guarde silêncio, desligue o celular. Não use a missa como ocasião social. Deus está esperando você. Fale com Ele e deixe que Ele fale com você. Recitar junto a doxologia por Cristo, com Cristo, em Cristo. Este é outro equívoco frequentíssimo, especialmente quando a igreja está cheia e todos seguem o que os outros fazem. A doxologia que encerra a oração eucarística é própria e exclusiva do sacerdote. Mesmo que o celebrante convide todos juntos, não se deve recitar junto com ele. Os fiéis devem responder, ao final, apenas o solene Amém. A instrução geral do Missal Romano, no número 151, é clara quanto a isso. Por quê? Porque a oração eucarística, por sua natureza, é o cume de toda a celebração e é própria do sacerdote em virtude de sua ordenação. Quando os leigos a rezam junto, obscurecem a complementaridade entre clérigos e leigos, entre o sacerdócio ministerial e o sacerdócio comum dos fiéis. 3. Rezar a oração da paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não é previsto que os fiéis pronunciem esta oração, que pertence ao rito presidido pelo sacerdote. Cabe a eles apenas responder ao convite do padre e trocar o gesto da paz com quem está próximo, sem sair do lugar, sem abraçar pessoas em outros bancos, sem aproveitar para dar pêsames ou felicitar alguém. Na missa do Natal, é comum ver pessoas saindo dos bancos para abraçar parentes distantes, para cumprimentar conhecidos. Mas o momento da paz não é um intervalo social. É um rito sagrado. Cumprimente apenas quem está perto de você, com discrição e reverência. 4. Dizer Amém após o Pai Nosso. Quando rezamos o Pai Nosso em casa ou em grupos de oração, é correto concluir "lo" com um Amém. Mas na missa, normalmente não se diz Amém após e livrai-nos do mal, porque a oração continua. O Pai Nosso faz parte de uma oração maior, integrada na liturgia. Após e livrai-nos do mal, o sacerdote continua com o embolismo: livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. O Amém dos fiéis só deve ser pronunciado após a doxologia prolongada feita pelo padre. 5. Jaculatórias em voz alta durante a consagração. Muitos fiéis, movidos por fervor, dizem em voz alta durante a consagração: Meu Senhor e meu Deus. Se você faz uma jaculatória breve, faça em voz baixa ou interiormente, para não distrair os outros. A consagração é o momento mais sagrado da missa, quando o pão e o vinho se tornam substancialmente o corpo e o sangue de Cristo.
É momento de adoração silenciosa, de reverência interior profunda. 6. Não se ajoelhar na consagração. O normal é ajoelhar durante a consagração. Salvo impedimento real, dificuldade de saúde, espaço muito restrito ou grande número de pessoas que não permite. Se não puder ajoelhar, faça ao menos uma inclinação profunda com reverência. Mas quando possível, devemos nos ajoelhar, porque estamos diante de Deus. E sim, mesmo na missa do Natal, mesmo quando a igreja está lotada e as pessoas estão cansadas, devemos buscar essa postura de adoração sempre que as circunstâncias permitirem. 7. Tomar a hóstia com as próprias mãos ao comungar por intinção. A instrução geral do Missal Romano, no número 160, é taxativa. Não é permitido que os próprios fiéis tomem por si mesmos o pão consagrado nem o cálice sagrado, e menos ainda que os passem entre si, de mão em mão. No caso da comunhão por intinção, quando a hóstia é molhada no preciosíssimo sangue, é proibido o comungante molhar por conta própria a hóstia no cálice. A única forma permitida é recebê-la na boca, diretamente das mãos do sacerdote ou ministro autorizado. Isso é um abuso grave, uma espécie de comunhão self-service que desrespeita o Santíssimo Sacramento. Modificar o credo ou responder de forma inadequada, o ideal é usar o credo conforme o missal. Quando há renovação das promessas batismais, responde-se como o rito prevê, geralmente dizendo, creio de forma individual. O credo é uma confissão de fé que, mesmo quando feita em comunidade, expressa a adesão pessoal de cada batizado. 9. Acrescentar palavras nas leituras. O leitor deve proclamar exatamente como está no lecionário, Palavra do Senhor, e não é Palavra do Senhor. A expressão correta não é um esclarecimento, mas uma confissão de fé. Além disso, o leitor não deve acrescentar frases. Não deve ler as letrinhas vermelhas do lecionário, nem dizer primeira leitura ou salmo responsorial. Deve proclamar a palavra com simplicidade e autenticidade, seguindo fielmente o texto litúrgico. Fazer só uma fila de comunhão a do Padre. Jesus está presente na hóstia consagrada, seja ela segurada pelo Padre ou por um ministro extraordinário da Eucaristia, devidamente autorizado pela Igreja. Se há ministros autorizados presentes, pode comungar com reverência em qualquer fila. A presença real é a mesma. Jesus está igualmente presente em todas as hóstias consagradas. Levantar-se na procissão das ofertas. O comum é permanecer sentado até que o sacerdote diga, orai, irmãos e irmãs. Nesse momento, a hóstia e o vinho ainda não foram consagrados, portanto, não são o corpo e sangue de Cristo. Só então nos levantamos para responder. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. Não fazer a genuflexão ou a reverência ao entrar. Diante do sacrário com o Santíssimo Sacramento, faça genuflexão deixando o joelho tocar o chão em sinal de que reconhecemos Cristo como Deus. Diante do altar, faça uma inclinação profunda. Se alguém é fisicamente incapaz de se ajoelhar, a inclinação é suficiente. Mas não se deve entrar na casa de Deus sem saudá-lo. Quantas pessoas na missa do Natal entram apressadas, procurando um banco vazio, sem sequer fazer o sinal da cruz ou genuflexão? Deus está ali. Ele nos espera. Ele merece nossa reverência. Chegar atrasado e sair antes da bênção final. Deus está esperando você para oferecer o seu amor, dar o seu perdão, falar ao seu ouvido. Ele separou um lugar na mesa para você. Não o deixe esperando. Se por algum motivo não conseguir chegar a tempo, sente-se na parte de trás para não incomodar e permaneça até a bênção final.
Na missa do Natal, é comum ver pessoas saindo logo após a comunhão, como se o mais importante já tivesse acabado. Mas a missa não termina na comunhão. Ela termina com a bênção final e o envio. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Só então devemos sair, e ainda assim em silêncio, para não incomodar quem deseja permanecer em oração. Vestir-se de forma inadequada. Vista-se com dignidade e modéstia, evitando roupas que chamem atenção ou sejam inadequadas ao ambiente sagrado. Se você se veste bem para ir a uma festa ou a um compromisso importante, por que não fazer o mesmo na missa? Você está indo encontrar Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vista-se com dignidade. Alguém pode perguntar, mas isso são apenas detalhes. Deus olha o coração, não os gestos. Por que tanta preocupação com as normas? É verdade que Deus olha o coração, mas é do exterior que se manifesta o interior. Na medida em que damos importância ao ato de participar da missa, nessa medida damos espaço para o Senhor se revelar no nosso coração. Nossos gestos, nossa postura, nosso silêncio, tudo isso expressa o que cremos. A missa não é uma reunião informal. É o sacrifício redentor de Cristo tornado presente. É o Calvário sem sangue. É o momento em que o véu entre o céu e a terra se rasga e o próprio Deus se entrega por nós. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio tem significado. A liturgia é uma linguagem, e como toda linguagem, precisa ser aprendida e respeitada. Pense no Natal que celebramos. Deus se fez menino. O Criador do universo se fez criatura. O Verbo eterno se fez carne frágil. Nasceu numa manjedoura. Entre palhas e animais, ele se humilhou por amor a nós. E nós, diante desse mistério de amor infinito, não podemos responder com desleixo, com desatenção, com conversas banais durante a comunhão. Quando participamos da missa com conhecimento, com reverência, com amor, não estamos apenas cumprindo um preceito. Estamos vivendo o mistério central da nossa fé. Estamos nos unindo ao sacrifício de Cristo. Estamos sendo alimentados pelo corpo e sangue do Senhor, e essa comunhão nos transforma. Se você veio à missa apenas no Natal, se faz tempo que não participa dos sagrados mistérios, este é o convite. Não pare por aqui. Volte. Volte no próximo domingo, e no outro, e no outro. Aprenda a viver a missa com verdade, porque a igreja vive da Eucaristia, e você também foi chamado a viver dela. Se você percebe esses erros em sua paróquia, não critique com amargura. Seja um exemplo. Viva a liturgia com dignidade. E, com caridade e paciência, ajude a instruir os irmãos. Afinal, como diz a Redemptionis Sacramentum, todos procurem que o Santíssimo Sacramento da Eucaristia seja defendido de toda irreverência e deformação e todos os abusos sejam completamente corrigidos. Isto é uma tarefa gravíssima para todos e cada um. Se histórias como esta que nos ensinam a viver melhor a nossa fé e a participar com mais fruto dos sagrados mistérios tocam seu coração, inscreva-se no canal. Assim você nos ajuda a continuar espalhando as verdades da nossa fé e as orientações que a Igreja nos dá para santificar a nossa vida. Neste Natal, quando você entrar na igreja, seja pela primeira vez em meses, seja porque você vai todas as semanas, lembre-se, você não está entrando num lugar comum, você está entrando na casa de Deus. Você está prestes a participar do maior mistério de amor que existe. O mesmo Jesus que nasceu em Belém vai se fazer presente sobre o altar. O mesmo Jesus que se humilhou por nós vai se entregar como alimento para nossas almas. Não desperdice esse momento com conversas, com distrações, com gestos mecânicos que você repete sem entender. Aprenda, pergunte, busque conhecer o que a Igreja ensina, porque só amamos aquilo que conhecemos. A missa
é o maior tesouro da Igreja. É o ápice da ação pela qual Deus nos santifica. E o culto que oferecemos ao Pai adorando o Filho, participar bem dela, é um ato de amor a Deus, amor à Igreja, amor à verdade. Não se trata de legalismo frio ou de julgar os irmãos. Trata-se de reconhecer que estamos diante do mistério dos mistérios, que o pão e o vinho se tornam verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue de Cristo, que toda a nossa postura, a maneira como nos ajoelhamos, como guardamos silêncio, como nos aproximamos para comungar, deve expressar nossa fé, que o Espírito Santo nos ilumine. Que a Virgem Maria, Mãe da Eucaristia, nos ensine a participar da missa com a mesma devoção com que ela assistiu ao nascimento de seu filho em Belém e ao sacrifício dele no Calvário. E que este Natal seja para você não apenas mais uma data no calendário, mas o início de uma vida nova, uma vida alimentada pela Eucaristia, transformada pelo encontro com Jesus, porque a Igreja vive da Eucaristia e você foi chamado a viver dela também. Feliz Natal! E que o menino Jesus, nascido para nos salvar, abençoe você e sua família.